Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os quinidários, também chamados de selenterados, que é um dos filos ou grupo do reino animal. Os principais representantes dos quinidários ou selenterados é a água-viva, a hidra, anêmonas do mar, nós temos os corais, a gorgônia e as caravelas. Então, esses são os principais representantes do grupo dos quinidários ou selenterados. O reino animal, ele pode ser dividido em diversos filos ou grupos. Os principais filos ou grupos do reino animal são os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermatas e os cordados. E nós, a espécie humana, está localizado no grupo dos cordados. Devemos relembrar que o reino animal ele é formado por indivíduos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Esses organismos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos podem ter tecido verdadeiro ou não ter tecido verdadeiro. Então, as esponjas, que são os poríferos, fazem parte do grupo dos tecidos não verdadeiros. Os demais seres vivos, do tipo animal, possuem tecidos verdadeiros. E esses tecidos verdadeiros são oriundos dos folhetos embrionários, que podem ser do tipo ectoderma, mesoderma e endoderma. Os animais que possuem apenas dois tipos de folheto embrionário na sua formação são chamados diblásticos. Os animais que possuem os três tipos de folhetos embrionários, ou seja, na formação do embrião, na formação do novo ser vivo, ele desenvolve três folhetos embrionários, nós chamamos de triblástico. Então, os animais diblásticos são representados pelos quinidários, que possuem dois folhetos embrionários, o ectoderma e o endoderma. Todos os demais animais são do tipo triblástico, apresentam os três folhetos embrionários durante o desenvolvimento. Nós temos ainda os chamados celomados e não celomados, que é o acelomados ou pseudocelomados. Então devemos lembrar que celoma significa uma cavidade onde vai armazenar os órgãos internos dos animais. Então nós temos seres animais que não possuem essa cavidade diferenciada, então não tem esse espaço formado por mesoderma propriamente dito, então são animais acelomados, como os plateumintos. Então eles são triblásticos, porém acelomados. Então vamos imaginar que o celoma seria uma cavidade, um buraco, onde a parede deste buraco ele é formado especificamente por mesoderma. Então, os animais que possuem essa cavidade revestida por mesoderma, nós chamamos de celoma, celomado. Então, nós temos os neomaltemintos, que são pseudocelomados, uma parte é mesoderma e outra parte ou é ectoderma ou endoderma, mas não é totalmente de mesoderma. Então nós temos plateumintos acelomados, não possuem essa cavidade forrada por mesoderma. Nós temos o neomateumintos, que são metade mesoderma e outra metade de outro tecido, de outro folheto embrionário. E nós temos os demais animais que são do tipo celomado, inclusive nós somos celomados. Existe chamado protostômios e o deuterostômios. Lembrar que quando falamos desse conceito, imaginar um tubo digestivo onde nós temos a boca e o ânus como final do tubo digestivo. Existem animais
que começam na fase embrionária a formar a boca primeiro e depois o resto do sistema digestório. A esses animais nós chamamos de protostômios. Então, primeiro forma-se a boca. E nós temos animais que são inverso. Primeiro forma-se o ânus e depois vai dar origem ao resto do sistema digestório. Isso é chamado de deuterostômios. E nós somos do tipo deuterostômio, ou seja, formamos o ânus primeiro para depois formar a boca. Então, basicamente, nós temos essa classificação. E em cima dessa classificação geral, nós temos a distribuição dos filos do reino dos seres, do reino animal. E aqui nós temos um resumo de cada um desses reinos, do poríferos, de cada um desses filos ou grupos, que pertencem todos ao reino animal. Nós temos os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. E devemos lembrar que este grupo nós chamamos de invertebrados, e nós temos o grupo dos vertebrados, que seria o grupo dos cordados, que vai envolver peixes, anfíbios, que são sapos, por exemplo, répteis, aves e os mamíferos como nós. Nós temos os vertebrados, que são os cordados, e os invertebrados, que são os demais filos ou grupos do reino animal. Essa criatura com aspecto de flor é uma anêmona, um grupo ancestral de animais chamado quinidários. Como criaturas tão simples deram origem ao complexo balé da vida? Naturalistas antigos já se perguntaram: são plantas, animais ou algo intermediário entre os dois? Centenas de milhares de anos atrás, antes de animais nadarem pelas águas dos oceanos ou rastejarem pelo leito dos oceanos, apenas um grupo de animais existia. Eram as esponjas. Então criaturas bem mais complexas nasceram e mudaram o mundo para sempre. Estes eram os primeiros quinidários. Eles podem não parecer pioneiros, mas quinidários representam uma revolução no comportamento animal. Essas criaturas foram as primeiras a exibir tentáculos sensitivos, com capacidade real de se expandir a partir do corpo e perceber o mundo. Mais de 500 milhões de anos atrás, quinidários desenvolveram outras características às quais damos pouco valor atualmente. Aqui havia um animal com uma boca. E conectado a essa boca, um estômago para digerir comida. Era uma inovação brilhante que se espalharia por todo o reino animal. Mas quinidários trouxeram invenções ainda mais impressionantes. Essas criaturas, supostamente simples, inventaram um movimento. Os primeiros movimentos animais podem ter sido muito similares a essas mexidas sutis. Com 2 grupos de músculos, quinidários podem se dobrar em qualquer direção.
Para controlar seus músculos, eles se usam de outra invenção dos quinidários: células especiais, células chamadas de nervos. A partir de um grupo desses nervos, impulsos elétricos estimulam um grupo de músculos a se contraírem, empurrando o animal para o alto. Ao contrair outro grupo de músculos, o animal pode flexionar-se na posição perfeita para capturar o alimento. Parece tão simples, mas todas as criaturas que rastejam, voam ou nadam atualmente dependem de músculos e nervos, características herdadas dos quinidários. Aparências podem ser enganadoras. Criaturas que parecem ser lentas e simples, na verdade começaram a ágil dança da vida. Quinidários foram os primeiros predadores ativos do planeta. Com os seus ancestrais, essa anêmona pode parecer dócil, mas ela tem truques para capturar presas de movimentos rápidos. Ao longo de seus tentáculos existem milhões de cápsulas especiais chamadas nematocistos. Dentro dos tentáculos existem projeções em forma de fios, carregadas de venenos mortais. Quando ativados, essas armas disparam com a aceleração de uma bala de rifle. Elas perfuram seu alvo e o injetam com toxinas paralisantes. Os tentáculos devem ser tocados antes de a arma disparar. E para isso, a presa deve vir até a anêmona. O peixe-gobe é um nadador ágil, com olhos e sentidos atentos a qualquer tipo de perigo. É um cérebro capaz de processar sinais complexos. Ele parece melhor preparado para a sobrevivência. Para o gobe, um momento de distração pode ser fatal. Arrastando o peixe para sua boca, a anêmona o devora com ferramentas inventadas por seus ancestrais. O gobe será lentamente digerido vivo. Por mais de 500 milhões de anos, quinidários vêm afiando e adaptando seus nematocistos. E eles desenvolveram uma impressionante gama de armas. Algumas são inclusive munidas de toxinas que podem ser fatais para os humanos. Mas esses projetos espinhentos são usados para mais do que simplesmente capturar alimentos. Elas são também armas acionadas contra outros quinidários. Dentro de cada bolsa, centenas de milhares de armas. Essas anêmonas aparentemente coexistem pacificamente em uma poça de maré. Mas problemas são iminentes, uma luta por uma porção de rocha. Expandiram seus tentáculos, os animais detectam um ao outro. Agora não há mais retorno. Cada animal se prepara para a batalha, inflando uma série de bolsas, ferramentas especiais para o combate. Dentro de cada bolsa, centenas de milhares de armas. Mas para disparar suas armas, cada combatente deve alcançar e atacar seu inimigo. Batalhas de anêmonas podem durar horas, até dias. A luta é brutal e pode inclusive levar à morte. A cada ataque, milhares de armas mortais são liberadas, penetrando os tecidos, enchendo os corpos moles com toxinas.
Conforme o arsenal é usado, as bolsas ficam vazias e desgastadas. Triunfante, uma das anêmonas estica seus tentáculos, como se comemorasse sua vitória. O perdedor se recolhe em si mesmo e, eventualmente, se mudará dali. Esses pequenos pólipos de corais também são quinidários. E como seus primos também são predadores, alimentando-se de plânctons. Ao invés de guerrear, eles constroem. Trabalhando juntos, eles criam uma das maiores maravilhas do mundo natural. Um espetáculo de cores e formações como nenhum outro. Recifes de corais. Ancorados a uma pedra no leito marinho, um quinidário solitário chamado Stronfia. Ela parece vulnerável, mas as aparências enganam. Stronfia pode parecer uma refeição fácil para qualquer predador com determinação. Hoje, está sendo perseguida por um inimigo furtivo, a uma estrela do mar, Demasterias. Tateando a água com seus tentáculos, a estrela do mar se aproxima de sua presa. Stronfia continua sem saber da aproximação do perigo. Mas quando Demasterias chega perto o suficiente dela, Stronfia entra em ação. Em uma manobra de defesa impressionante, Stronfia se liberta da rocha e nada para longe. Essa é uma das poucas anêmonas que são capazes de nadar. Ao longo de milhões de anos, alguns quinidários evoluíram de uma forma completamente diferente. As bordas de sua boca estenderam-se, e eles desenvolveram estruturas para alimentação semelhante a braços. Seus tentáculos tornaram-se fios finos. Seus corpos cilíndricos transformaram-se em um sino gelatinoso, e um animal com forma de fantasma bastante familiar se formou. Com a evolução da água-viva, quinidários podem ter sido os primeiros animais a nadar pelos oceanos do planeta. Com um plano corporal que duraria eras, eles invadiram o reino aquático por todo o planeta. Atualmente, esses seres marinhos são prolíficos. E eles apresentam-se em uma incrível variedade de formas e tamanhos. Arrastando seus tentáculos mortais, águas-vivas lentamente pescam suas presas. Cientistas sabem que águas-vivas têm muito sucesso na superfície dos oceanos. Aparentemente, essas criaturas que dominam as águas superficiais são também abundantes nas grandes profundidades.
Essa criatura impressionante, conhecida como praiá, é uma combinação de duas formas básicas de quinidários. Uma medusa em forma de sino pulsante e um pólipo similar a um tronco, com tentáculos em forma de arrasto. Com um comprimento de até 36 metros, praiá é o mais longo predador do mundo, mais comprido do que uma baleia azul. Mais ao fundo, uma colobonema, uma água-viva com uma defesa surpreendente. Quando atacada, elas destacam seus tentáculos, deixando-os para trás como uma distração para seus predadores. Essa água-viva nunca foi vista antes. Nunca classificada, nunca nomeada. Seu tamanho, 1 metro em diâmetro, o que a torna maior do que a maioria das águas-vivas. Para alguns, esses quinidários parecem fantásticos, surpreendentes, até mesmo de outro planeta, mas nesse reino, eles são os animais dominantes. Milhões de anos atrás, pioneiros improváveis iniciaram uma revolução. Quinidários deram movimento à vida animal. Muito de que não damos valor hoje em dia iniciou-se com os quinidários. Criaturas simples que permanentemente deram movimento à magnífica forma da vida. Então, em relação aos quinidários ou selenterados, são organismos pluricelulares que vivem em ambientes aquáticos, sendo a grande maioria marinha. Existem mais de 11.000 espécies de quinidários em todo o mundo. Os principais representantes do grupo são as águas-vivas, os corais, as anêmonas do mar, as hidras e as caravelas. O habitat principal dos quinidários é o ambiente marinho de águas tropicais rasas. Poucas espécies vivem em água doce. Nenhum é terrestre. Os quinidários apresentam um tipo específico de célula em seus tentáculos, o quinidócito. Essas células lançam o nematocisto, uma espécie de cápsula que contém um filamento com espinhos e um líquido urticante que queima. O nematocisto é responsável por injetar substâncias tóxicas que auxiliam na captura de presa e na defesa. Em humanos, pode causar queimaduras. Os quinidários apresentam dois tipos morfológicos, as medusas e os pólipos. Algumas espécies podem apresentar as duas formas em diferentes períodos de vida, lembrando que medusa são eles na forma livre e pólipo seria o quinidário ou selenterado quando tiver séssil ou fixo a um substrato. As medusas são representadas pelos organismos nadantes, como as águas-vivas. Apresentam um corpo gelatinoso em forma de sino, com tentáculos em sua margem e boca central. Os pólipos constituem os organismos sésseis, ou seja, fixos a um substrato. Apresentam forma tubular, como as anêmonas do mar. Eles podem viver em colônias ou isolados. Os selenterados apresentam um sistema digestório incompleto com digestão extra e intracelular.
e sistema nervoso difuso, com a rede nervosa espalhada por todo o corpo. Esses animais são desprovidos de sistema circulatório, respiratório e excretor, e todos apresentam reprodução assexuada e sexuada. Os quinidários são os primeiros animais a se apresentarem uma cavidade digestiva no corpo, fato que gerou o nome selenterado, que deriva do grego koilos, que significa compartimento, cavidade, e enteron, que diz respeito a intestino, destacando a importância evolutiva dessa estrutura que foi mantida nos demais animais. A presença de uma cavidade digestiva permitiu aos animais ingerirem porções maiores de alimento, pois nela o alimento pode ser digerido e reduzido a pedaços menores, antes de ser absorvido pelas células. Com base no aspecto externo do corpo, os quinidários apresentam simetria radial. Eles são os primeiros animais na escala evolutiva a apresentarem tecidos verdadeiros, embora ainda não cheguem a formar órgãos. Nesta imagem, nós temos a representação esquemática de um quinidócito. Então, os quinidários ou selenterados são os primeiros animais da cadeia evolutiva a apresentarem tecidos verdadeiros, embora ainda não cheguem a formar os órgãos. Tem a presença de uma cavidade digestiva, mesmo que incompleta. Possuem células urticantes, que participam da defesa dos quinidários contra predadores e também na captura de presas. Então aqui nós temos também as diferentes formas das células dos quinidócitos, dos quinidários ou selenterados. Nesta imagem, nós temos as duas formas de ser encontrada um quinidário: a forma de pólipo ou a forma de medusa. Um pólipo basicamente é um saco que normalmente se fixa pelo fundo, que é a base, que é o oposto à boca. Os pólipos são muito mais diversos que as medusas, em grande medida por sua capacidade de reprodução assexuada e a formação de colônias. Então nós temos aqui a representação de um pólipo, onde nós temos a base que fica fixa a um substrato, uma rocha, por exemplo, e a boca que vai capturar os alimentos. Então, os pólipos são organismos fixos, chamados de sésseis. Já as medusas são organismos livres e nadantes, com a capacidade de se locomover. Os quinidários podem formar colônias, como é o caso das caravelas, que são natantes e nadantes, são sinônimos. Então, na biologia, a palavra natante significa nadante. E dos corais, que são sésseis. Os quinidários são considerados animais diblásticos. Os quinidários são os primeiros animais a apresentarem células nervosas, os neurônios. Nesses animais, os neurônios dispõem-se de modo difuso pelo corpo, o que é uma condição primitiva entre os animais. Os quinidários apresentam movimentos de contração e de extensão do corpo, além de poderem apresentar deslocamentos. São, portanto, os primeiros animais a realizarem essas funções. E, mais uma vez, lembrar que nós temos os quinidócitos, que são a principal célula dos quinidários, que são as células urticantes. E as duas formas de vida, a forma na forma pólipo e na forma de medusa. E em relação ao tipo de morfológico de medusas, nós temos dois exemplares bastante comuns que acabam sendo confundidos, que é a água-viva e o tipo caravelas. Então, o que diferencia a caravela da água-viva, pequena,
é o fato da primeira possuir tentáculos que podem chegar até 3 metros de comprimento. E conforme alerta o médico, quanto maior o tentáculo, mais grave poderá ser a lesão. É um animal perigoso, porque os tentáculos longos podem gerar lesões maiores e, em geral, machucados com mais de 20 centímetros tendem a ser mais grave. Completa. Outra diferença é que a caravela pode ser identificada facilmente à distância por suas bolhas azuladas, que fica por cima da água, enquanto as águas-vivas são transparentes e podem passar desapercebidas. Então, as águas-vivas são transparentes e raramente é visível quando estão na água. Já as caravelas possuem uma bolsa púrpura ou avermelhada que flutua por cima da linha da água e, portanto, é vista com mais facilidade. Então, de forma geral, nós temos aqui a caravela, onde uma parte dela fica boiando, enquanto que a outra parte, que são os tentáculos, ficam submersas na água. Já a água-viva, ela fica totalmente submersa no seu habitat natural. Nesta imagem, nós temos os principais tipos de representantes dos quinidários do tipo pólipos, lembrando que são pólipos, então são sésseis, portanto fixos. Então nós temos a hidra, as anêmonas do mar, a gorgônia, o coral cérebro e as barreiras de corais. E do tipo medusas, que são nadantes e, portanto, livres, nós temos a caravela, a água-viva e a vespa do mar. Nesta imagem, nós temos a visualização de alguns dos processos de locomoção dos quinidários ou selenterados. Então, nós temos o tipo séssil, que são aqueles fixos no substrato, que são os pólipos, como anêmonas do mar e corais. Nós temos o tipo flutuação, que é o tipo da caravela, que é promovido pelos pneumatóforos, que permite a entrada de ar no quinidário para que ele fique mais leve e possa boiar sobre a água. Nós temos a jato-propulsão, que é a locomoção promovida pelo empurramento da água. Então ele pega a água, joga esta água para fora com uma certa velocidade e promove, portanto, uma propulsão para que o quinidário possa se locomover. E nós temos o deslizamento ou cambalhotas, que é o promovido pelas hidras. Então as hidras conseguem se locomover através de um processo chamado medipalmos, que é um processo de cambalhotas ou deslizamento. Em relação ao processo de alimentação, os quinidários apresentam o sistema digestório incompleto. Eles não apresentam ânus. O sistema digestório dos quinidários é constituído por uma cavidade dotada de uma única abertura. Esse local serve tanto para a entrada de alimentos como para a saída de dejetos. Ao capturarem o alimento, com auxílio dos tentáculos, o introduzem na cavidade digestiva. Daí são parcialmente fracionados por ação das enzimas, sendo os nutrientes distribuídos por todas as partes do corpo. O animal só volta a se alimentar depois de eliminar os dejetos. Os quinidários são carnívoros, alimentam-se de partículas em suspensão na água e de pequenos animais aquáticos. Então, nesta imagem, nós temos aqui a boca, que é o único orifício de entrada e saída, tanto da medusa quanto do pólipo. Então, o sistema digestório deste animal, ele é incompleto. A boca, ela faz a função de entrada e saída de água. Em relação ao sistema nervoso, os quinidários são os primeiros animais a apresentar neurônios, as células nervosas. Porém, o seu sistema nervoso é bastante simples. É caracterizado por ser do tipo difuso. As células nervosas formam uma rede que fica em contato direto com as células sensoriais e contráteis.
E em relação aos sistemas respiratórios, os quinidários não possuem sistema respiratório. As trocas gasosas ocorrem diretamente entre cada célula e o meio, através de difusão. Então nós temos aqui uma representação do sistema nervoso, mostrando que não existe um cérebro central ou nenhum órgão central, mas sim nós temos neurônios espalhados por todo o animal, na qual vai promover, por exemplo, a locomoção e as sensações do ambiente. Em relação à reprodução, os quinidários podem apresentar reprodução do tipo assexuada e do tipo sexuada, geralmente por alternância de gerações. Então, em relação à reprodução assexuada, ela ocorre por brotamento. Então, na superfície do corpo, existem brotos que, ao se desenvolverem, desprendem-se e originam novos indivíduos. Esse tipo de reprodução é comum em hidras de água doce e em algumas anêmonas marinhas. Já a reprodução sexuada é possível graças à existência de quinidários dioicos, ou seja, que apresentam sexos separados, então seriam quinidários machos e quinidários fêmeas, ou monóicos, que são hermafroditas, que possuem os dois sexos ao mesmo tempo. Nesse tipo de reprodução sexuada, há a formação de gametas masculinos e femininos. O macho libera seus espermatozoides na água, os quais fecundam o óvulo feminino, presentes na superfície corporal da fêmea. Porém, o mais comum é os gametas se encontrarem na água, ocorrendo a fecundação externa. O zigoto se desenvolve. Alguns quinidários podem apresentar alternâncias de gerações. Eles apresentam uma fase de pólipo, em que apresentam reprodução assexuada, e outra fase de medusa, com reprodução sexuada. E nós temos uma característica interessante, que é a formação da plânula, que é o nome dado a uma larva livre nadante das medusas ou águas-vivas. As plânulas têm forma oval achatadas, apresentam simetria bilateral e são completamente ciliadas. Nesta imagem, nós temos a representação da reprodução assexuada e aqui a reprodução sexuada. Ou seja, na reprodução assexuada, ocorre a formação de um broto, este broto cai e dá origem a um novo indivíduo. Já na reprodução sexuada, ocorre a participação de gametas. Então, nós temos gametas femininos, gametas masculinos, que no processo de fecundação irá formar, por exemplo, a plânula, onde essa plânula seria uma sementezinha ciliada, que em regiões propícias irá se fixar e desenvolver um pólipo. Este pólipo, inicialmente, irá formar, que é um pólipo jovem, irá formar estruturas que vou chamar de estróbilos, que seriam a formação de medusas. Essas medusas são liberadas, formando os novos seres adultos. Então seria uma transição, pólipo jovem e a fase adulta em medusa. Por isso que fala de alternância de geração. E esse processo de pólipo virar medusas chamamos de estrobilação. Em relação à parte de medusa, nós temos a medusa adulta propriamente dita e temos a fase jovem da medusa, que é chamada de éferas. Então as éferas seriam as medusas imaturas e quando adultas vamos chamar de medusas propriamente dita. E para finalizarmos a aula de hoje, vamos falar sobre as classes do reino animal do tipo quinidárias. Então, os quinidários são divididos em 4 classes. A classe Anthozoa, Hydrozoa, Escifozoa e Cubozoa. As classes Anthozoa e Hydrozoa são as classes dos animais sésseis, que são fixos. Já a classe Escifozoa e Cubozoa são os animais na forma de medusa, de vida livre e nadantes.
Da classe dos Escifozoa, nós temos as águas-vivas e as caravelas. E do Cubozoa, a vespa do mar. E damos assim por encerrada a nossa aula. Esperamos vocês na próxima. Obrigado a todos. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!